Fala galera, Boni e Dani aqui. Saiu o segundo trailer de Star Wars A Ascensão de Skywalker, ou Star Wars 9, depende de como você prefere colocar. Então a gente vai falar um pouquinho dele, algumas coisas que acabaram lançando que traz alguns filmes passados, mas não vai ser longo. E algumas dúvidas que a gente pode averiguar que já que foram jogadas como pistas. Chega de enrolação, roda a vinheta. Eu sempre gostei de Star Wars, sempre por causa da sua grande ficção, a sua cinematografia, os efeitos especiais. E claro, sempre uma história ali bem bacana que acaba nos interessando. E então, muitas pessoas acabaram falando que Star Wars já era para ter acabado. Por um lado eu acredito, mas como se lançaram-se dois últimos filmes de uma franquia que não era muito ligada, a primeira com 6 filmes e agora vem o terceiro filme que acredito que deve ser o último, deve ser o final de uma trilogia. Pode ser que mais coisas haverão lá na frente, Pode ser que haja um congelamento, mas porém é legal, é bacana, a gente vai falar também um pouquinho disso, dessa atmosfera desses 3 últimos filmes. Vamos ao trailer. O trailer abre com muitas coisas lá que aconteceram na franquia passada, acontecimentos, muitos personagens que marcaram tantos os principais ali como os coadjuvantes. Há uma focagem enorme ali em Luke Skywalker e na Princesa Leia e no Han Solo, entre outros também. Porém, há ali várias jogadas, A gente vê que essas cenas elas representam ali muitos dramas, emoções, confrontos. Claro, a gente vê até certas coisas que não foram tão marcantes, mas o pouco que foi jogado ali teve um destaque, como alguns personagens e etc. Então, a gente vê muita coisa ali que eles acabaram jogando, dando um sinal que esse terceiro filme deve se encerrar tudo. Vejam bem, deve-se se encerrar. A gente sabe que Star Wars sempre foi uma febre ali para muitos fãs. Então, acredito que deve se encerrar apenas uma história de uma franquia de 3 últimos filmes, que é bem diferente lá com os 6 primeiros, que houve uma história muito tocante, emocionante, cheio de ação e aventura. Porém, essas imagens que eles jogam no começo do trailer, ao mesmo tempo, é um certo tom de despedida, mas também uma homenagem do que é tudo que rolou nessa franquia lá no começo, o desenrolar dela, muitas emoções, muitos confrontos, muitas, eu diria, histórias que tiveram vários gêneros, Tanto emotivos, como também ali de ação. Então, eles acabaram escolhendo a dedo essas imagens, jogando ali, para mostrar ali, olha, o que a gente fez lá no passado, como foi bacana, como foi legal, mas parece que agora é o fim. E depois a gente vê ali o Kylo Ren olhando para o que sobrou do Darth Vader e muitos acontecimentos somente o que rolaram nos 2 últimos filmes. Apenas isso, coisas marcantes, emocionantes e por último uma cena ali com a Rey. Bom galera, essas cenas elas já mostram também que há uma focagem só nos 2 últimos filmes, sendo porque é uma história um pouquinho bem separada dos 6 primeiros da franquia. Porém a gente vê que há várias cenas ali tocantes, outras de ação, outras que marcaram muito nos 2 primeiros filmes, ok? E a gente vê uma coisa que a gente sempre ficou se perguntando, O Kylo Ren ali admirando ou então ele é puxado por alguma maldição pelo que sobrou do Darth Vader, sendo porque isso é mostrado lá no penúltimo filme que saiu. Então a gente vê que há alguma coisa que rola entre ele e o espírito do Darth Vader, mas a gente não descobriu, nunca foi mostrado ali realmente qual é a dos 2 ali. E esse mistério deve se desenrolar no terceiro filme da franquia. Por que que o Kylo Ren sempre ali admira ali o que sobrou do Darth Vader? Ou será que ele é puxado por alguma maldição ainda do personagem que foi um grande vilão lá e aliado do Império? Porém, depois disso a gente viu muitas cenas, como eu acabei dizendo, e por último a gente vê a cena ali da Rey abraçada com alguém que a gente não vê, não consegue identificar, mas ela está usando uma roupa ali, uma espécie de capuz, que foi usado muito por alguns personagens lá atrás na primeira franquia, muito ali no Império. Personagens como o próprio Darth Maul chegou a usar,
A gente sabe que o Darth Maul foi um personagem, primeiro ali vilão, né? Que acabou enfrentando os Jedi, enfrentou ali o Ben Kenobi quando estava no seu auge, depois junto ao seu mestre. E lógico, que dali ele ficou mesmo e morreu. O próprio Imperador também passou a usar muito aquilo. Então aquilo era ali uma forma de... uma segunda roupa, né? Dos personagens que estavam lá no Império. O próprio Luke Skywalker, quando foi puxado pelo lado sombrio também, passou a usar muito aquela roupa. É uma roupa que é uma segunda identificação mostrando como você está ali do lado sombrio. Depois disso a gente vê acontecimentos que vão rolar lá no terceiro filme. Alguns personagens que devem ainda aparecer. Muitas guerras, batalhas, né, entre naves. A gente vê também muito ali o que vai rolar com a Rey, com seus ensinamentos. Ela deve ainda estar treinando, né? A gente não sabe como, se aprimorando como Jedi e enfrentando o Kylo Ren com o seu sabre de luz. Porém, há uma cena final que a gente vai ver agora, que é ela usando o sabre de luz vermelho. Depois disso a gente vê algumas cenas que vão rolar somente no terceiro filme. São poucas, né? A gente vê a Rey chegando num lugar lá, num planeta, num povoado ali, com outros integrantes que ela anda, né? A gente vê também muitas cenas, batalhas que vão rolar, principalmente com naves, onde a Primeira Ordem sempre vai estar ali procurando a Rey e seus amigos e tentando aniquilar ali os rebeldes. E a gente ainda vê a personagem Princesa Leia, que vai aparecer, né? A gente sabe que a atriz já se foi, mas a personagem vai aparecer e, lógico, deve ser também uma personagem que vai se despedir desta franquia. Depois a gente vê logo uma cena de ação, né? De luta novamente entre a Rey e o Kylo Ren. Parece uma nave caída ali no mar e destruída, e eles vão lutar ali. Detalhe, a Rey ela ainda está usando o sabre de luz, né? A gente vê que ela flui ainda aquela energia, aquela força do Jedi, apesar de ela não ter mais ninguém ali para, né, pegar os seus ensinamentos de Jedi. Porém ela vai enfrentar ainda como Jedi o Kylo Ren, e essa cena deve ser uma das primeiras cenas de confrontos entre os dois. E por último, uma cena que ela é pequenininha, né, mas deixou todo mundo de boca aberta. A gente viu que a Rey, né, no meio do trailer, usando um capuz ali, uma força fluindo, ela abraçada a alguém. E agora ela estava ali com um sabre de luz vermelho, que o sabre de luz vermelho sempre foi usado em personagens do Império ou da Primeira Ordem. E depois ela vira um bastão ali, que também foi utilizado esse bastão pelo Darth Maul, primeiro personagem inimigo ali que a gente viu em Star Wars. Então, será que realmente ela está sendo puxada pelo lado sombrio? Bom, galera, agora a minha opinião, né? Vamos dizer que no primeiro trailer desse filme que vai sair em dezembro, a gente encontrou duas coisas que ficaram dúvidas, né? Foram ali pistas e foi difícil de desvendar. Primeiro, a gente sabe que há um deserto que abre ali o primeiro trailer, onde a Rey está esperando uma nave para atacar. A gente não sabe quem está dentro da nave, se é o Kylo Ren, se é um outro inimigo, etc. Como eles foram parar naquele deserto e deve ser Tatooine. Ok, é uma dúvida que vai só ser respondida lá no filme, então esse deserto é onde várias coisas aconteceram, inclusive foi onde o Ben Kenobi ficou ali por muito tempo. Então pode ser que o Ben Kenobi esteja ali se comunicando com ela, ou então até o próprio Skywalker, né? O Luke, que também ficou muito tempo em Tatooine. Então a gente sabe que pode rolar ali um espírito ali ajudando a Rey, tanto como o Luke, como até o próprio Ben Kenobi. Esses dois personagens podem aparecer como uma sombra ali para dar uma força para ela, mas treiná-la já é bem difícil, né? Alguma ajuda, acredito pouco que o Yoda apareça novamente, como apareceu no último, né? Ali ao lado do Luke. Então isso pode rolar. Outra coisa é a cena final, né? A gente vê que uma voz rola ali nas últimas partes do primeiro trailer. Muitas pessoas, inclusive eu, a desconfia que é a voz do Imperador, do Palpatine. Então a Rey pode procurar respostas pelo lado sombrio também para enfrentar a Primeira Ordem, para enfrentar Kylo Ren. Inclusive nessa cena final do primeiro trailer aparece lá uma Estrela da Morte totalmente destruída e essa voz saindo, né, por ali, e ela junto com os seus amigos indo ali. Porém,
O que isso tem a ver? Muito, galera, porque a Rey está usando um capuz, a gente vê depois ela usando um sabre de luz vermelho, que depois se transforma num bastão, e tudo isso tem ligação ao lado sombrio. Então talvez a Rey não consiga mais encontrar forças através dos Jedi, né? Porque não existe mais nenhum Jedi vivo. A gente sabe que o Luke se foi no último filme, que ensinou pouca coisa, foi pouco tempo. E lógico, os outros personagens já foram há muito tempo. Então, ela não vai encontrar ninguém ali do lado sombrio, mas ela deve encontrar algumas respostas, alguns dons, não sei. Principalmente ali, onde a gente viu lá no finalzinho do primeiro trailer, deve acontecer nesse filme. E tem ligação com essas últimas cenas, que a gente vê ela aí usando boa coisa ali do Império, né, do lado sombrio. Tanto como o manto, como o sabre de luz e a força ali que flui. E talvez seja o único jeito, né, de ela tentar vencer Kylo Ren e a Primeira Ordem. Bom, galera, é mais ou menos isso. É a pista mais óbvia que eu acabei encontrando. Existem outras e outras pistas que nem foram mostradas no trailer, mas durante esses dois últimos filmes, como por exemplo, como que surgiu o Snoke, né, aquele grande líder supremo que ficou liderando ali a Primeira Ordem e foi morto pelo Kylo Ren. Eu não sei como que ele surgiu, é uma pista que deve ser mostrada nesse terceiro filme, porém acho meio desalinhado, poderiam ter mostrado uma origem dele, se for mostrada no terceiro. Então é uma das pistas também que fica ali castigando os dois últimos filmes. Bom, galera, a última coisa para a gente encerrar desse trailer que acabou saindo é que a Rey terá sim sempre um espírito ali, ou até dois, para ajudar ela. Eu acredito, na minha opinião, que o Luke Skywalker deve aparecer ali por bons momentos ali para conversar com ela, como apareceu com a Ben Kenobi, com o Luke lá em filmes antepassados. Porém, ela deve ter sim uma presença, né, de alguém ali do lado sombrio. Muitas pessoas falaram que pode ser o Imperador, pode ser o Darth Vader. Bom, independente de qualquer um dos dois, deve rolar um personagem lá do mal trazido para ali ter um certo contato com ela. Fora isso, não há muitas coisas, né? Algumas pistas já disse. Então o filme deve se encerrar como o último desses três últimos filmes. Mas na minha opinião não deve se encerrar a franquia toda. Haverá uma pausa, claro, mas sabe que Star Wars não morre, né? Sempre vão lançando bons filmes, boas histórias e boas franquias. Bom, galera, e pra gente dizer tchau mesmo de vez, a minha perspectiva é muito boa. Sempre fui fã comensurável de Star Wars. Eu gostei muito dos 6 primeiros filmes, apesar de vieram em ordem diferente, né? Mas foram ótimos. Foi uma saga que ela se satisfaz, né? Ela traz muitas coisas. É lógico, é um filme de ficção, mas com uma realidade muito empolgante. E esse terceiro filme deve chegar com força total, e vai chegar, porque é um terceiro filme de uma franquia, uma trilogia, que deve se encerrar sim. Porém, é muito esperado pelos fãs, então a minha perspectiva para esse filme é muito alta, muito mesmo. E a gente tem que aguardar até que saia em dezembro. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.